Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é domingo e nós vamos falar sobre operações com números reais. Depois de uma semana de férias, né? E também vocês estão de férias e espero que esteja tudo bem com vocês. Então, falando sobre o nosso assunto, nós já vimos operação de números reais, operação de números naturais. Que seriam as operações desses conjuntos? Seria a adição, a subtração, a multiplicação, a divisão, a potenciação, a radiciação. Essas são as operações que a gente diz básicas para realizarmos dentro dos conjuntos de números que a gente conhece. Então, a ideia é a mesma, desde que vocês aprendem lá no ensino fundamental 1 e vem andando, né? Primeiro a gente aprende a adicionar, depois a gente subtrai, depois a gente multiplica e assim sucessivamente. E vai entendendo que essas operações, uma é o inverso da outra, uma depende da outra e nós vamos adquirindo raciocínios lógicos a respeito disso. Então tá aqui, hoje começaremos pela adição, que nós vamos aplicar da mesma maneira que nos números racionais, que nos números naturais e que nos números inteiros. Lembrando sempre que para os números inteiros nós temos as regrinhas de sinais, que na verdade não são regras, são raciocínios que a gente consegue adquirir e que se repetem e acabam virando para nós uma regrinha. E aí também nós temos as propriedades válidas dentro dessas operações. E nós vamos ver hoje já, imediatamente, essas propriedades, sem ficarmos fazendo como fizemos anteriormente com os racionais, com os inteiros, fazendo uma a uma no canal, né? Porque a gente já tem hoje uma noção sobre tudo isso. Quem está entrando no canal agora e não está entendendo muito bem sobre que propriedades são essas, o que nós estamos falando a respeito dos números inteiros, dos números naturais e dos números racionais, volta lá, dá uma paradinha no vídeo, vai buscar, nós temos playlists com isso, e com esses assuntos, e vocês vão aí adquirir o seu raciocínio e entender bem do que nós estamos falando agora. Mas quem quer continuar assim mesmo, vai conseguir acompanhar o raciocínio. E está aqui. A primeira propriedade que envolve a adição e dentro dos números reais é a propriedade comutativa. Assim como também aprendemos essa propriedade nos racionais, nos inteiros, nos naturais. O que é a propriedade comutativa? Primeira coisa que eu tenho que considerar são números reais. Então, qualquer que seja, este é o símbolo matemático, os números reais A e B. Por que A e B? Porque nós estamos generalizando. Esse A e esse B é qualquer número que pode ser o 1, o 2, o 3, o menos 3, o menos 4, o número decimal, o número fracionário, porque nós estamos falando aqui de números reais. Podem ser números irracionais, ou seja, aqueles que têm dízimas não periódicas, números que não se repetem após a vírgula. Então nós precisamos pensar nesses números. E quando eu adiciono esses números, A mais B, eu também posso somar B mais A, que o resultado permanece o mesmo. Isso é a propriedade comutativa. Uma propriedade associativa. Eu preciso considerar 3 números quaisquer dentro do campo dos reais. E o que eu posso fazer? Eu posso somar os 2 primeiros e o resultado somar com o último número, como eu posso deixar o primeiro número, somar os 2 últimos e o resultado somar com o primeiro, que o resultado da operação fica igual nos 2 membros, nas 2 operações que eu realizo. Então a igualdade permanece. Elemento neutro. Neutro é algo que não age, que não tem ação, ele simplesmente existe. Quem seria esse elemento que nós já vimos dentro dos outros conjuntos? O zero.
O zero é um elemento neutro. E considerando qualquer número A, o que eu posso fazer? Usar a comutativa também aqui, ó. Eu posso fazer o A somado com zero, como zero somado com A, que o resultado continua o mesmo, ou seja, o próprio número A. Ele é neutro, ele conserva o número como ele é. Elemento oposto. Esse nós aprendemos quando aprendemos os números inteiros. Nos números inteiros nós temos o lado negativo e temos o lado positivo. Então nós temos os opostos, o negativo com o positivo. Por isso a gente considera a propriedade do elemento oposto. Então para isso a gente precisa considerar um número A e um número menos A. Então qualquer que seja o A, sempre vai existir, então esse E quer dizer existir, um número negativo, tal que, quando eu coloco essa barra na matemática, ela quer dizer tal que, quer dizer, em consequência de, vai acontecer o quê? Que se eu somar um número positivo com um número negativo, o resultado é o elemento neutro, é o zero. Porque se eu tenho algo e eu tiro aquela mesma quantidade, eu fico sem nada. E o oposto, a comutativa dela também vale. O menos A mais o A, ou seja, um negativo somado com um positivo, também vai resultar no elemento neutro, que é o zero. É simples assim. Se vocês tiverem alguma dúvida, existem várias saídas. Primeiro, façam comentários aí nesta aula, neste vídeo, para que eu possa responder as dúvidas de vocês. Seja em forma de vídeo, gravando uma outra aula, ou seja ali mesmo, sendo prática com vocês, não tomando tempo de vocês. E também, como eu disse, existem playlists onde envolvem as propriedades das operações matemáticas, ok? Aí vocês escolham no conjunto dos números naturais, no conjunto dos números inteiros, no conjunto dos números racionais, ou agora, aumentando um pouco mais a ideia de vocês, no conjunto dos números reais. Simples assim. Eu vou passar uns exercícios, e esses exercícios são de raciocínio lógico, para vocês pensarem dentro dessa teoria. Por quê? Porque se eu ficar colocando para vocês aqui, quanto é 2 mais 2? Quanto é 2,3 mais 3,2 menos 6,4? Eu sei que existem pessoas que ainda têm dificuldade nesse assunto, mas no canal nós estamos cheios de aula desse tipo. E se vocês quiserem mais, coloquem nos comentários, a gente grava mais aulas nesse sentido. Por agora, o que é a intenção? Apenas saber aplicar a operação e suas propriedades. E por isso, vou colocar um exercício para vocês, que na quarta-feira nós iremos corrigi-lo. Antes de começar a falar sobre o exercício, depois das férias, essa figura aqui resolveu ficar choramingando. Então, ele é mimado. Então ele gosta de ficar chamando a atenção. Olha só o que ele está fazendo aqui na aula hoje, é bagunça, né? É um aluno revoltado, olha lá, cheirando lá fora para ver se ele consegue pegar os gatos. Tem vídeo aqui que os gatos passam por aqui. Dá uma olhada aí no canal que vocês vão achar esse vídeo aí. Os meus animaizinhos, eles gostam de participar da aula, né? Mas tá aí, vai cair, ó, que coisa feia. Então vamos lá, o exercício para vocês. Classifique em verdadeiro ou falso. Então nessas lacunas, colocar verdadeiro ou falso. E assim, minha proposta é realmente que vocês tentem fazer o exercício. Se puderem, coloquem nos comentários qual foi a resposta que vocês encontraram antes da quarta-feira, quando a gente irá corrigir. E diz assim, na letra A, a soma de dois números inteiros não positivos quaisquer é um número inteiro não positivo. Prestem bastante atenção a cada palavrinha que está se montando nesta oração. Letra B. A soma de dois números racionais não positivos quaisquer é um número racional não positivo. Isso quer dizer que nós não estamos só falando assim os números reais, né? Porque números reais são os inteiros, os racionais. Então, não é porque está escrito inteiro e racional aqui que nós não estamos fazendo exercícios de números reais. Isso é número real. Letra C. A soma de dois números reais, agora sim,
não nulos quaisquer é um número real não nulo. Pensem, né? A abrangência do conjunto do número real. Aqui nós estamos generalizando, fica até mais difícil a visualização. Letra D. A soma de dois racionais fracionários quaisquer é um número racional fracionário. Cuidado, pessoal, fracionário não é só a fração que você tem o numerador e o denominador. Você tem como uma ideia de número decimal também a transformação para um número fracionário. Até as dízimas periódicas que temos no canal, aulas gravadas de como transformar um número fracionário em decimal ou um número decimal em fracionário, mesmo sendo dízima periódica, ok? Obrigada pela companhia de vocês. Quarta-feira iremos corrigir esses exercícios e espero que vocês tenham um 2024 bem produtivo e feliz para vocês. Até quarta-feira. Por vocês terem assistido até esse ponto da aula, vocês têm verdadeiro interesse pelo assunto. Então, considerem a possibilidade de deixar o seu like, se inscreverem no canal, ativando o sininho para receber informações sobre as próximas aulas. E compartilhem esse vídeo com os que vocês acham que estão precisando.